Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo, espero que a tua semana esteja indo ótima também. Eu vou dar uma lida num texto aqui com você, cara, sobre um texto do blog do Google Brasil, um texto oficial do Google, tá? Onde eles criticam o PL 2630. É um texto meio longo, tá? Diz aqui, ó, 8 minutos de leitura, mas provavelmente vai demorar mais que 8 minutos pra ler isso aqui, tá? Porque eu vou comentar o que ele tá dizendo e por que eu vou ler isso aqui pra ti, cara? Por que eu vou ler isso aqui pra ti? Eu vou ler pra você porque você não vai ler um texto desse aqui, ó. Você, cara, que tá acostumado a ler 3 linhas só no Twitter, você vai ver um texto assim e você vai ficar, ai meu Deus, eu não consigo ler esse texto. Ai. Para isso eu vou ler o texto para você, tá? Então você não precisa nem entendeu? Nem concentrar ali que eu vou estar lendo o texto para você, tá? O que você vai fazer é só ouvir o que diz isso aqui e a gente vai conversar um pouco sobre o que acha o Google, tá? Com relação a esse PL das fake news, né, o PL 2630, já para te deixar a minha opinião, eu sou contra isso, tá? Eu acho que a censura e a falta de liberdade de expressão não condiz com a natureza do Brasil, daquilo que o Brasil é, tá? Qualquer nacionalista que defenda a censura no Brasil não está de acordo com o nacionalismo brasileiro, assim como qualquer pessoa que defenda um Brasil puramente materialista, sem o elemento religioso, que é um elemento constitutivo fundamental do ser brasileiro, a pessoa também não é nacionalista, tá? Então o cara que defende, a gente tem aí a bolha dos brasileiros nacionalistas sino-soviéticos e tal. O nacionalista mesmo, ele vai no Brasil, que esse é particular de país para país, mas o nacionalista brasileiro ele vai defender a liberdade de expressão, tá? Não vai defender uma liberdade de expressão absoluta, que nem nos Estados Unidos, porque a gente não é um americano, tá? O que serve para americano não serve pra gente, tá? A gente segue outra vida, outras regras e tal. Em alguns casos, a liberdade de expressão no Brasil, ela não deve existir, tá? Mas, então a gente não é que nem os Estados Unidos, que tu pode falar o que tu quiser. Então, tipo, sei lá, uma criança nos Estados Unidos chega assim e fala, hoje eu... Como é que eu vou falar isso aqui sem ter problema com a plataforma? Chega uma criança lá nos Estados Unidos e falou, um menininho assim, eu não me sinto mais um menininho, eu me sinto um Megazord, eu acho que eu sou o Optimus Prime. Daí a criança acha que é o Optimus Prime, e a criança achando que é o Optimus Prime... Passa um tempo achando, daí faz 18 anos, acho que até nem precisaria disso nos Estados Unidos. Mas vou cortar a minha mão fora porque eu preciso de uma mão de metal, porque o Optimus Prime tem uma mão de metal. Daí a criança corta a mão fora, põe uma mão de metal, né? Daí percebe que aquela mão não é a mão dela e fala, não, isso aqui não sou eu sou o que eu era antes. Só que agora não tem como voltar ao que você era antes porque você já cortou a sua mão fora, né? Então eu tô falando, usando uma analogia com o Megazord, tá? Com o Optimus Prime, para não ser cancelado. E acontece que lá nos Estados Unidos isso é possível, né? Então, tipo, lá nos Estados Unidos uma criança pode fazer isso, um adolescente pode fazer isso, sabe? Pode, não sou mais eu sou uma máquina de lavar roupa. Daí o cara acha que é uma máquina de lavar roupa e o Estado americano permite a liberdade dele pensar isso, tá? Isso eu acho errado. Eu acho uma coisa errada dos Estados Unidos. A liberdade de expressão, quando ela é muito grande, ela é ruim, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, você não pode fazer isso. Se a criancinha acha que é o Optimus Prime, ela não pode mudar de gênero humano para gênero máquina Optimus Prime. Isso aí tem todo um processo que não... Entendeu? Então, o brasileiro, ele tem uma certa liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão do brasileiro, cara, ela não é assim que nem o americano. E na minha opinião, o americano tá errado. Quem tá certo é a gente. A liberdade de expressão do Brasil é uma liberdade de expressão muito mais saudável que a liberdade de expressão do americano. Só que, nos últimos tempos, né, a gente teve uma perda muito grande de liberdade de expressão, né? O que nem eu disse, que não condiz com a realidade do Brasil, né? Porque a nação brasileira, cara, ela... Desde o começo, lá, desde 1500, as pessoas sempre tiveram bastante liberdade, né? Tu passa lá do Brasil colônia, depois quando a família real veio pro Brasil em 1808, também se tinha muita liberdade, né? O Brasil era uma das monarquias onde mais se tinha liberdade de expressão no mundo, né? Naquela época. Que a família real brasileira não ficava perseguindo jornalista toda hora, assim, um ou outro caso teve, né?
Mas no geral não. Depois, toda a história, se tu for pegar toda a história do Brasil, não vou reconstituir toda ela aqui, você vai ver que os períodos onde a gente não teve liberdade de expressão foram períodos, sim, muito... muito atípicos, muito exceção. E mesmo os períodos de exceção, que nem no regime militar ou na ditadura militar, não sei como tu quiser chamar, mesmo nisso, cara, ainda assim não foi uma coisa assim, uma censura absoluta, assim, nível China, nível Rússia, nível Venezuela, entendeu? Nível, sabe? Isso aí não existe no Brasil, isso aí não tá de acordo com a natureza do brasileiro, tá? Então qualquer pessoa que se diz nacionalista e não defende a liberdade de expressão, tá? Dentro de certos limites, né? É uma pessoa que não está sendo nacionalista. Provavelmente quer trazer um modelo chinês para o Brasil. Provavelmente quer trazer um modelo russo para o Brasil, só que o Brasil não é a China. O Brasil não é a Rússia. O Brasil não é os Estados Unidos. O Brasil é o Brasil, tá? Então, assim... Como é que eu cheguei nisso, cara? Eu ia ler o texto aqui. Oh, meu Deus, perdi o foco. Tá, então assim, minha opinião eu sou contrário a isso aqui, tá? Eu acho que... E eu acho assim, em primeiro lugar, assim, né, você proibir fake news é uma coisa que por si só é um absurdo, né, porque é absurdo até se tu pegar e traduzir, né, o que é fake news? Fake news é notícia falsa. Nem sei quem falou isso aí uma vez, foi o Rui Costa Pimenta lá do PCO, né. Você vai proibir fake news, né, você vai proibir o quê? Você vai proibir notícia falsa. Bom, se tu vai proibir notícia falsa, então na prática tu tá tentando passar uma lei para impedir que as pessoas mintam. Então você tá passando uma lei dizendo assim, olha, no Brasil é proibido mentir. Daí tu fica assim, vai dar certo isso? Não vai, tá? Mas por que isso quer ser passado, pelo menos eu vejo desse modo? É porque as pessoas que comandam lá o judiciário, eles querem ter uma lei, tá, para dizer que eles estão de acordo com a Constituição. Então eles vão passar essa lei, né, pra daí caso alguém diga, não, vocês estão sendo autoritários, não sei o que lá, né, daí eles vão dizer, não, mas tem uma lei aprovada aqui, isso aqui está de acordo com a Constituição, até porque eu sou a Constituição, eu defendo que é constitucional ou não, e eu defendo que é democrático ou não, por consequência. Logo, essa lei aqui é democrática e eu estou fazendo tudo isso aqui em nome da democracia, em nome do bem comum, em nome de todo mundo. E aquele papo que a gente já conhece, né? Que eu já falei várias vezes do Giorgio Agamben, né? Que em nome de tal coisa você abole tal coisa, né? Então, em nome da saúde você abole a saúde, em nome da vida você abole a vida, e em nome da democracia você abole a democracia, e em nome da liberdade você abole a liberdade, né? E pelo menos essas são as justificativas, né, para um regime mais autoritário. Então, e eu vejo assim que isso é só uma outra coisa, né, porque aqui no canal aqui a gente tem um grande passatempo, né, que é expor aí expor o pessoal melancia, né, que é o nacionalista verde por fora e vermelho por dentro, né. E esses caras, tu vai ver que nenhum desses produtores de conteúdo dessa bolha melancia tá falando sobre isso. Nenhum fala sobre isso, não, os caras... É aquela coisa, né? Eles ficam tudo assobiando pra cima. Os caras ficam, o que você acha da lei das fake news, não sei o quê. Olhando pra cima, assobiando, tá? Não é com ele, tá? Por que não é com ele, cara? Porque esses caras da bolha dos melancias, eles acabam... eles querem que o Brasil tenha um regime de força meio estilo China, meio estilo Rússia, tá? Então eles acham que a liberdade de expressão é um problema, eles acham que as pessoas não deveriam ter voz para falar as coisas e tal. Eles acham isso um problema e eles estão tentando trabalhar para gerar um regime de força, tá? Só que a burrice desses caras é tão grande que eles não entenderam. Isso vai ser uma das coisas, cara, que se der um problema aqui no Brasil, eu vou achar maravilhoso, assim, eu vou comemorar isso aqui, eu vou falar assim pra eles, assim, eu avisei, né? Mas, assim, eles querem um regime de força, tá? E provavelmente eles vão ter um regime de força, né? Só que o regime de força que eles vão ter não é o regime de força que eles querem. Esse é um negócio que eles não entenderam. Tipo assim, eles acham que o Brasil vai entrar no regime de força e vai virar, tipo, um negócio tipo China, um negócio tipo Rússia, né? Meio nesse estilo. Só que não, na verdade, o que vai acontecer é que quando entrar um regime de força, né, em nome do combate à fake news, em nome da democracia, os caras tiram o Lula e o Bolsonaro, ficam governando ali no Supremo, que tá amando de quem? Do pessoal do Partido Democrata americano, né?
e vão botar o vice ali, aquela coisa toda, e você vai ter um regime de força que vai fazer o quê? Vai atacar os canais dessa bolha melancia, né? Porque se eles não gostarem da bolha dos melancias por alguma coisa que o melancia fala, eles vão olhar para a bolha dos melancia e falar: isso aqui que você está falando é pró-Rússia contra a Ucrânia, logo você é um antidemocrático, logo o seu canal vai ser removido, e vai ser removido porque a gente tem uma lei, que é uma lei das fake news, que também serve para remover o seu canal quando o seu canal é antidemocrático, e tchau, né? Daí o canalzinho ali do cara de 300, 400 mil inscritos, que o cara ficou muito tempo para conseguir desenvolver, vai para o espaço, acabou, tá? Então, assim, a burrice do camarada é de achar que, assim, não, o Brasil vai entrar num regime de força, daí, porque eles acham que o regime de força do Brasil, se for implementado, vai levar o Brasil para os BRICS e tal, que o destino do Brasil é os BRICS e não sei o que e tal. Só que, na verdade, o que pode acontecer é entrar um partido democrata aqui no Brasil, um Fernando Henrique Cardoso da vida, sei lá, um Eduardo Leite, um Geraldo Alckmin, alguma coisa do tipo, tá? E daí, cara, acabou o melancia, acabou o nacionalismo melancia, acabou qualquer coisa, na verdade, né? Então é bastante interessante tu ver que esses canais, eles não estão falando nada, eles estão tudo assobiando, olhando pra cima, tá? E não estão comentando sobre esse PL aqui, tá? Eles estão tipo pianinho, porque eles acham que isso aqui vai ajudar o governo que eles defendem, que isso aqui vai ajudar o Brasil se solidificar e entrar pro bloco dos BRICS, só que não vai acontecer isso, vai acontecer o contrário, tá? E vai ser bastante satisfatório quando eu entrar no YouTube daqui a alguns anos, né? E ver que o canal do cara não tá mais lá, porque o cara falou alguma coisa que o governo achou que é antidemocrático. Eu vou achar, ó, maravilhoso, cara, né? Eu vou estar ferrado também, porque eu já nem vou estar mais na internet, né? Mas é maravilhoso isso daí. Então você perceba aí só pra... que como a gente tem um passatempo, que é denunciar os canais melancias, né? A gente eu já tô denunciando isso também. Esses caras, eles estão em silêncio, tá? Brasileiros estão sendo censurados, esses caras estão em silêncio. Brasileiros serão perseguidos pelo Estado e esses caras estão em silêncio, tá? Porque eles acham que vai entrar o bloco do Lula com os BRICS e não sei o quê, quando na verdade vai entrar o Partido Democrata Americano e nhau nesses caras, tá? Que estão contra a Ucrânia, tá? Porque esses canais também são contra a Ucrânia, né? Mas isso é um outro assunto, talvez para um outro vídeo, né? A questão da Ucrânia e esses canais nacionalistas brasileiros, tá? E assim, vamos dar uma lida aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei. Meu Deus, já falei 13 minutos. O vídeo era pra dar 5, era para dar 20 minutos, cara. 20 minutos, cara. Eu não consigo fazer vídeo, cara, de menos de 20 minutos, cara. É muito difícil, cara. E aqui tem 8 minutos de leitura. A gente tá em 13 minutos e vai ter mais 8, cara. E não vai ser 8, né? Mas vamos dar uma lida aqui numa boa, pianinho aqui, tranquilamente, tá? Como o PL 2630 pode piorar sua internet? Temos sérias preocupações de que o chamado PL das fake news gere consequências indesejadas e mude a internet que você conhece para pior. Isso foi publicado dia 27 de abril, ou seja, ontem, por um cara chamado Marcelo Lacerda, diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil. Provavelmente eu jogaria o nome dele na internet, procuraria um pouco mais quem é a pessoa, mas a gente está com pressa aqui, então não vamos fazer isso agora. Mas se você quiser procurar, procure por Marcelo Lacerda, veja o que ele defende, qual é que é a ideologia dele e tal, a rede social dele, provavelmente ele tem, tá? Mas ele é diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, né? Vamos lá. O Google trabalha todos os dias para oferecer aos brasileiros informações e produtos confiáveis, combater a disseminação de desinformação, remover o conteúdo ilegal quando tomamos conhecimento sobre ele e continuar o diálogo com os diversos setores da sociedade interessados nessas questões. É por isso que apoiamos fortemente os objetivos do projeto de lei 2630 de 2020, mais conhecido como PL da Fake News. Entretanto, somos muito preocupados com as consequências indesejadas para o país caso o texto atual seja aprovado sem uma discussão aprofundada, que ele está para passar em regime de urgência e tal, né? Esse projeto ele já
já existe há 3 anos, mas nunca foi passado porque nunca tinha um clima. Agora que eles já estão a toque de caixa aí, né, nesse projeto mais autoritário, eles vão tentar passar isso aqui, mas vamos ver. Entretanto, estamos muito... Tá, isso aqui eu já li. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência do projeto de lei, e por isso é fundamental que todos entendam o impacto que essa proposta terá no seu dia a dia. Além de estar em desacordo com a forma como outros países estão lidando com essas questões, temos sérias preocupações que o PL 2030 mude a internet que você conhece para pior e limite a inovação, a liberdade de expressão e a geração de oportunidades econômicas para todos os brasileiros. Convidamos, presta atenção, ouvinte. Eu sei que tu já perdeu o foco aqui, tu tá jogando um game e tá me ouvindo, mas presta atenção. Convidamos você a buscar mais informações sobre o tema e nos ajudar a chamar a atenção de parlamentares no Congresso por meio da hashtag #MaisDebatePL2630. A seguir, detalhamos alguns pontos preocupantes que podem impactar como você usa sua internet hoje. O atual texto do projeto de lei 2630. Acaba protegendo quem produz desinformação. O PL 2630 vai acabar favorecendo quem produz desinformação, ao limitar a aplicação pelas plataformas de suas políticas e termos de uso, inclusive para determinadas contas de interesse público, e ao blindar a remoção de conteúdos produzidos por qualquer empresa constituída no Brasil para fins jornalísticos. Tá? Então o projeto, pelo que eu estou entendendo, ele quer que ele está tentando impedir que as Big Techs removam as notícias jornalísticas, tá? Mas o Google quer poder remover isso caso ele ache que é uma fake news, tá? Entendi. Na prática, já que o texto não faz distinção entre os diferentes produtores de notícias, seríamos obrigados a manter em nossos produtos conteúdos problemáticos, criados por empresas que se apresentam como jornalísticas, terça livre, mas são especializadas na produção de informações enganosas. Outros dispositivos do projeto de lei vão ainda mais longe ao exigir que as plataformas paguem por esse mesmo conteúdo. Estamos falando de veículos ou produtores de conteúdo controverso, que distorcem fatos em relação à validade das vacinas durante a pandemia. Isso aqui não dá pra falar, ou que contestam a integridade, isso aqui também não dá pra falar. O jornalismo é, sem dúvida, essencial para ajudar a fornecer informações de qualidade às pessoas. Ao lado das empresas, associações e profissionais do ecossistema jornalístico que trabalham em parceria com o Google, poderíamos contribuir ainda mais com a oferta de notícias de alta qualidade no Brasil. O PL 2630 deveria apoiar e encorajar esses esforços, mas sua proposta atual pode trazer o efeito oposto. Pode até limitar a disponibilidade de informações de qualidade para usuários brasileiros, pois exigiria mudanças significativas em produtos como o Google Notícias e a própria busca, né? Então, assim, o que o Google está dizendo é que se passar esse PL, eles não vão poder remover qualquer coisa que seja conteúdo jornalístico, né? E isso pode incluir desinformação, de plataformas de desinformação, né? Conteúdos jornalísticos de desinformação, né? Além deles ter que pagar Pelo que eu tinha lido, assim, é mais ou menos assim, ó. Tu viu tu tá no Facebook ali, viu no teu feed uma notícia do G1, e se não me engano, tu clica nela ou tu vê ela, o Facebook vai ter que pagar alguma coisa pra Globo, tá? Algo assim, né? Mas vamos seguir. 2. Coloque em risco o acesso e a distribuição gratuita de conteúdo na internet. Uma característica essencial do mundo digital é a possibilidade de qualquer pessoa usar a internet para armazenar e compartilhar conteúdos produzidos por elas, como fotos, vídeos e textos. Para que estes conteúdos possam ser exibidos ou distribuídos por plataformas online, são necessárias licenças de direitos autorais aos seus criadores. Por exemplo, ao enviar um vídeo para o YouTube, você concede ao Google uma licença de direitos autorais para hospedar seu vídeo e permitir que outras pessoas o assistam.
O PL 2630 proíbe esses tipos de licença de duas maneiras. Uma é exigindo que todas as licenças de direitos autorais para as plataformas sejam... esse texto está muito ruim, cara. Caso você esteja só me ouvindo, cara, e aqui vai começar um parágrafo aqui que é 4 linhas seguidas com uma vírgula só. Vamos lá. O PL proíbe esses tipos de licenças de duas maneiras. Agora começa o parágrafo. Uma exigindo que todas as licenças de direitos autorais para as plataformas sejam concedidas por entidade de gestão coletiva desses direitos, o que significa que criadores e titulares de direitos não podem mais decidir por si mesmos como desejam licenciar ou distribuir seus trabalhos. Não entendi nada, Google. Tem que reescrever esse parágrafo num modo mais simples, né? Mas vamos seguir. A outra forma é obrigar que todas as licenças de direitos autorais sejam pagas. Nesse sentido, a plataforma não poderia mais oferecer serviços gratuitos de hospedagem ou compartilhamento de conteúdo sem pagar aos criadores que desejam seus produtos. Isso significa que poderá deixar de ser viável financeiramente para as plataformas oferecerem serviços gratuitos. Ok. 3. Dá amplos poderes a um órgão governamental para decidir o que os brasileiros podem ver na internet. O PL 2630 coloca em risco o livre fluxo de informação na web. Isso aqui é uma mentira, tá? Só deixa eu dizer um negócio aqui pra ti, ó. O PL 2630 coloca em risco o livre fluxo de informações na web. A web não possui livre fluxo de informação em lugar nenhum do planeta, tá? Os fluxos de informação da infosfera brasileira, da internet brasileira, eles são moderados por essas plataformas, tá? Então, portanto, não são livres e são controlados, em muitos casos, tá? pelo serviço de inteligência americano, tá? Mas vamos ler como se a gente não soubesse disso, né? O PL 2630 coloca em risco o livre fluxo de informações na web, ao prever a criação de uma entidade reguladora autônoma, pelo Poder Executivo com funções de monitoramento e regulação da internet. Pela proposta, o órgão terá amplos poderes para limitar o conteúdo disponível aos brasileiros e contará com baixo nível de supervisão, tornando-se sujeitos a abuso. Que no caso vai afetar bastante o pessoal conservador, né? Além disso, não só o conservador, mas o esquerdista, tipo de uma linha mais tradicional, também não vai poder, né? Só vai poder o esquerdista identitário, né? Além disso, de acordo com o texto, esse órgão pode instituir um protocolo de segurança, obrigando as plataformas a ceder à entidade de supervisão o controle de suas regras, termos de uso, processos, características de seus produtos, sem nenhuma checagem ou controle efetivo. Nesse período, os pedidos das autoridades poderiam ainda incluir dados sensíveis aos usuários, violando a privacidade de pessoas e empresas que usam nossos produtos, né? Então, por exemplo, um dado que eles poderiam pedir é quanto que você ganha no YouTube, por exemplo. É um tipo de controle que poderia comprometer seriamente o fluxo livre de informações que existe hoje, não existe, mas enfim, vamos seguir, e que faz a internet um espaço no qual vozes diferentes podem se manifestar. Ainda, ao estabelecer protocolo de segurança, essa entidade passa a tornar as empresas de tecnologia responsáveis por danos causados por conteúdos de terceiro, o que significa a suspensão temporária do Marco Civil da Internet. Na prática, o modelo cria um incentivo para que plataformas como o YouTube hospedem conteúdos de usuários adotem uma moderação excessiva, levando a um maior número de remoções e comprometendo a liberdade de expressão de milhares de criadores que desejam manifestar suas opiniões de forma legítima. Então, o que eles estão dizendo aqui nesse texto complicado é que, basicamente, eles vão responsabilizar as plataformas pelo conteúdo que os youtubers gravam, tá? Não youtuber também, TikTok, Twitter, essas coisas, né? E daí o que vai acontecer? Como o YouTube, por exemplo, vamos pegar o YouTube. Como o YouTube vai ser responsável legalmente por danos, então ele vai ter que aumentar a moderação, né? E esse aumento da moderação vai reduzir a diversidade de opiniões dentro da plataforma e vai ficar só as opiniões permitidas, né, pelo governo brasileiro, no caso. 4. Traz sérias ameaças à liberdade de expressão. A proposta atual traz várias disposições que determinam um dever de cuidado a ser executado preventivamente pelas plataformas, principalmente no que refere a conteúdos considerados ilegais pela proposta.
Se o texto avançar assim, empresas de tecnologia terão que filtrar e moderar conteúdos considerando uma análise legal e assumindo uma função exercida tradicionalmente pelo Poder Judiciário. Tá? Sem os parâmetros de proteção do Marco Civil da Internet e com as novas ameaças de muitas, as empresas seriam estimuladas a remover discursos legítimos, resultando em um bloqueio excessivo e uma nova forma de censura. Tá, isso aqui eu já expliquei para ti, tu deve ter entendido, né? Então, como eles vão ser os novos responsáveis pela informação e vão ter que pagar multa e tal, eles já pegam e já vão remover um monte de coisa a mais que eles não removeriam se eles não fossem o responsável, né? É isso, né? Quando pensamos no YouTube ou na busca do Google, que já tem mecanismo de denúncia disponível para o usuário, a redação atual da PL 2630 cria um sistema que pode incentivar abusos, permitindo que pessoas e grupos mal intencionados inundem nossos sistemas com requerimentos para remover conteúdo sem nenhuma proteção legal. A incerteza do que pode ou não ser disponibilizado na internet levaria as empresas a restringir a quantidade de informações disponíveis, reduzindo a representatividade de vozes que existem nas plataformas. Isso violaria diretamente o princípio do livre acesso à informação, o que seria um grande retrocesso na guerra contra conteúdos enganosos. É porque esse é um negócio, né, cara? Se o governo botar um conteúdo enganoso e dizer que é um conteúdo legítimo, a empresa, a Big Tech, ela vai ter que aceitar isso, no caso, né? Porque ela não tem como não aceitar um negócio que o governo diz que é real, né? Que é legítimo. 5. Prejudica empresas e anunciantes brasileiros. Somente no ano passado, o Google ajudou a gerar mais de 396 milhões de conexões diretas entre consumidores e empresas por mês, incluindo ligações, orientações, mensagens, agendamentos e avaliações, beneficiando mais de 11 milhões de empresas brasileiras. Desde o surgimento da internet, a publicidade online tem sido um pilar fundamental da web aberta. Ela permite que bilhões de pessoas em todo o mundo tenham acesso gratuito a produtos e serviços, incluindo conteúdos locais e relevantes para os brasileiros em português. Os anúncios digitais também são um multiplicador da atividade econômica. De acordo com o nosso relatório de impacto econômico mais recente, a busca do Google, o Google Play, o YouTube e as plataformas de anúncio do Google tiveram um impacto econômico de 104,5 bilhões de reais no Brasil em 2021. Parte desse impacto vem das conexões diretas que os nossos produtos ajudam a gerar entre empresas e consumidores. O PL 2630 pode afetar esse impacto positivo nos anúncios digitais. Caso o texto atual seja aprovado, as empresas brasileiras vão precisar lidar com uma série de novas exigências para poder utilizar a publicidade digital, como parte de sua estratégia de negócios. Por exemplo, foram incluídas apressadamente no texto do projeto normas para regular toda a cadeia de tecnologia de anúncios digitais. Isso pode trazer uma confusão sobre qual é a responsabilidade de cada ator desse ecossistema e incentivar um aumento desnecessário do custo da publicidade online. Tá, dane-se isso aqui. Isso aqui é o Google dando uma chorada que vai perder dinheiro, né? Em outras exigências, o novo texto prevê ainda que empresas compartilhem muitas informações sobre sua estratégia de marketing, o que criaria mais desafio para pequenas e médias empresas que usam o digital para competir com empresas maiores. Nós queremos que as pessoas tenham o poder de tomar decisões bem informadas sobre os anúncios que vêm na internet. Isso significa fornecer maior transparência sobre quem são nossos anunciantes, onde estão localizados os anúncios e quais peças de campanha foram exibidos por meio do Google. Nos últimos anos, lançamos várias iniciativas nesse sentido, como atualizações importantes da minha central de anúncio, relatório de transparência de anúncios políticos, central de transparência de anúncio, Isso aqui é o Google dando uma chorada que vai perder receita, tá? O que tá no direito dele, né? Porque é uma empresa, a empresa não quer perder receita. Isso aí também, eu tô dizendo que eles estão chorando porque não querem perder receita, mas eu não tô dizendo que é errado isso. Eu acho que uma empresa deveria buscar o seu próprio bem e o Google tá buscando isso, né? O PL 2630 também diz que apenas empresas com representação local podem anunciar em plataformas digitais no Brasil.
impedindo que muitas companhias estrangeiras promovam seus produtos e serviços para brasileiros. Você consegue imaginar não poder ver um anúncio de passagem em um site de viagens estrangeiro ou um produto legal em site de varejo internacional por causa dessa restrição? Ou fazer uma pesquisa por um produto no Google e não ter acesso a um anúncio de que o item que está em promoção em um e-commerce fora do país? Em tempos de comércio globalizado, acreditamos que esse tipo de regra vai contra os princípios da livre concorrência, isola o Brasil no mercado internacional e limita as escolhas do consumidor brasileiro. Mas aqui até de certo modo isso não impacta tanto o Brasil, porque o principal do Brasil, que a gente sabe, o principal patrocinador assim de anúncios do Brasil é o Brasino. Sabe o Brasino do É o Brasino, jogo da galera, vem jogar o Brasino. Será que o Brasino é uma empresa que tem representação nacional, eu acho, cara. Então, isso aqui não impactaria o Brasino. Então, você poderia continuar assistindo as propagandas que você assiste naqueles sites lá que eu sei que tu assiste, né? 6. Dificulta o acesso dos brasileiros à busca do Google e ao tratar buscadores como redes sociais. A busca do Google procura oferecer os resultados mais relevantes e confiáveis possíveis para as pessoas. Usamos sistemas de classificação para atender às expectativas dos usuários de encontrar fontes de informação relevantes e de alta qualidade, além de reduzir a exibição de conteúdo prejudicial ou de baixa qualidade nos resultados de pesquisa. O design desses sistemas, no qual investimos desde a nossa fundação, é a maior defesa contra informações de baixa qualidade, incluindo conteúdo ilegal e nocivo. Na versão atual do PL 2630, os mecanismos de pesquisa são tratados da mesma forma que as redes sociais e os serviços de mensagem instantânea. Isso acaba causando uma distorção que prejudica a busca, já que ela tem ferramentas limitadas para remover conteúdos ilegais. Quando identificamos um comentário de ódio, por exemplo, a única solução que podemos tomar é remover a URL dos resultados, enquanto a página continua no ar e somente o proprietário do website poderia fazer a remoção, né? Então eles vão tirar sites do ar quando eles considerarem de ódio, tá? Igualar buscadores a redes sociais também impõe aos buscadores um dever inviável de monitorar proativamente toda a internet em busca de determinados tipos de conteúdos considerados ilegais pela regulação. Isso, inevitavelmente, levaria a um bloqueio massivo de páginas potencialmente legítimas, já que, em se tratando de temas controversos, como imagens fortes, mas que na verdade fazem parte de reportagens jornalísticas, seriam bloqueados para evitar possíveis sanções, né? Então, caso, por exemplo, vamos pensar assim, caso desse um protesto, alguém invadisse Brasília lá e tivesse uma imagem forte de alguém sendo agredido, isso aí poderia ser considerado ilegal. É isso? Daí poderia remover, né? É isso? Acho que é, né? Por fim, o texto estabelece obrigações de remuneração de direitos autorais pelo uso de qualquer obras literárias, artísticas ou científicas por plataformas e provedores. Se for aplicada aos sistemas de busca, esta obrigação pode ter efeitos significativos na disponibilidade desses conteúdos. A medida desconsidera o papel fundamental e gratuito que ferramentas como a busca desempenham ao ajudar a divulgar o conteúdo produzido por milhões de criadores diariamente, incluindo os produtores de notícia. Entendemos a urgência de lidar com questões tão importantes como o problema da desinformação e continuamos empenhados em contribuir com o debate público, inclusive para a criação de novas leis. O texto atual, porém, acabou se desviando de seu objetivo original de combater a desinformação, trazendo de forma apressada novos dispositivos sem discussão ampla com a sociedade, inclusive sem passar pelas comissões da Câmara dos Deputados. Criar uma legislação que tem o potencial de mudar profundamente a forma como milhões de brasileiros, empresas e empreendedores usam a internet é uma responsabilidade compartilhada que precisa ser feita de forma colaborativa e construtiva para atingirmos o equilíbrio certo. Fale com seu deputado ou deputada e nos ajude a chamar a atenção para os potenciais impactos do PL 2630 com a hashtag #MaisDebatePL2630. Né?
Então essa é a opinião do Google, do Google, né, sobre esse PL 2630. Né? Eu acho que, pois é, cara, acho que o problema, assim, é que se as plataformas, vamos pensar assim, se as plataformas elas forem tipo, consideradas responsáveis legais pelos conteúdos, elas vão ter que fazer o quê? Elas vão ter que aumentar a moderação, né? Se elas forem aumentar a moderação, significa que elas vão ter um gasto maior e quanto mais conteúdos elas removerem, maior a chance delas removerem um conteúdo que não deveria ter sido removido, né? E isso também poderia gerar até um processo contra elas, né? Então eu acho que essas empresas de Big Tech, isso inclui também, isso é uma discussão que existe lá nos Estados Unidos também, elas não querem ser consideradas moderadora de conteúdo, né? Porque a partir do momento que tu vira moderador do conteúdo, tu acaba respondendo legalmente por moderar ou não moderar uma coisa, né? E isso aí no fim das contas, esse PL, ele tá... Claro que a gente sabe o porquê, né? A gente sabe o porquê, né? Por que tá acontecendo esse PL, né? E... Né? Isso aí a gente já tá num nível que não dá pra falar também muito sobre isso, né? Mas existe um movimento aí por parte de um grupo organizado que, na minha opinião, é comandado pelos Estados Unidos da América, lá do Partido Democrata, tá? Para sufocar e remover todo o conteúdo conservador do mundo livre ocidental, tá? Para que sobre só o Partido Democrata. Porque é aquela coisa, argumentar dá muito trabalho. Argumentar dá trabalho, pô. É muito mais fácil você remover o conteúdo, né? Então, em vez de você dizer assim, em vez de você responder um argumento de alguém, você diz, não, esse conteúdo é antidemocrático, tira o conteúdo, tá? Então você não vence o cara no argumento, porque talvez você não tenha nem como vencer, né? Mas você vence o cara na prática, porque você remove o cara Tá entendendo? É muito mais fácil você remover alguém do que você argumentar com alguém, né? E isso eu via muito nos cursos de humanas, né, cara? Por isso que eu não discutia muito, assim, né, com os meus colegas de humanas, porque esses caras, eles primeiro que eles não estão prontos para perder um argumento. Então, quando eles perdem uma argumentação contigo, eles ficam muito brabos, né? E quando tu começa a ganhar muito em cima deles, cara, e eles veem que eles não vão conseguir te vencer na argumentação, eles tentam te sabotar de todos os modos possíveis, né? Então eles tentam te cortar de um lado, cortar do outro, falar mal de ti pelas costas num lugar, criar um grupo de WhatsApp para falar mal de ti em outro lugar, né? Tô tentando puxar o teu tapete de todos os modos possíveis, falando mal de você para professores e tal e tal. Por quê? Porque você não vai precisar argumentar com alguém se o argumentador não existe, se o argumentador não está mais lá, se você tirou o cara de lá, né? Então, eu acho que talvez esse pessoal do Partido Democrata Americano, que é o pessoal que comanda aqui o atual governo, eles acham que eles entenderam que talvez eles não tenham como vencer na argumentação. Ou talvez dê muito trabalho vencer na argumentação. Então o que eles vão tentar é passar uma lei assim pra, né, pra remover o argumentador. Porque daí quando você só tem um cara argumentando, você já não tem diálogo mais, né? Mas quando você tem um cara argumentando só porque você tirou o outro, aquele cara venceu por WO e acabou, né? Então... Bom, enfim, esse é um assunto bastante interessante, né? Infelizmente eu não posso falar muito aqui sobre isso, né? Porque a gente sempre tem aqui o nosso objetivo, um dos objetivos aqui do canal, né? Além de informar você e tal, e gerar um entretenimento, um dos objetivos principais do canal é educar as pessoas, cara, para que as pessoas não tenham que pagar uma cesta básica, né? Então... É mais ou menos isso. Essa é a minha opinião, tá? Tinham me pedido pra falar sobre isso e tá aí o que eu acho, tá? Tá bom, cara? Se tu chegou até aqui, cara, considere se inscrever no canal, né? E se tu achou interessante esse vídeo, considere deixar um like pra ajudar na divulgação, né? E tamo junto, valeu, falou e tchau.